Olá pessoal, hoje no Perguntas e Respostas a gente vai falar sobre materiais, tecidos em produtos outdoor. Pedro, pergunta sobre tecidos, material de uma forma geral. O que é esse denier que eu vejo em certas marcas de outdoor? Bom, o D ou DEN é a abreviação de denier, e denier é uma medida de fio, basicamente, né? Então a gente vai ver em qualquer tipo de tecido, você vai ver tecido não só de mochila, tecido de barraca, tecido de saco estanque, saco de dormir, tecido de uma forma geral. O D ou DEN ou denier, que seria a forma completa desse nome, é uma medida que basicamente, assim, de forma resumida, seria o peso do fio, basicamente a espessura do fio. Mas o que é exatamente? Eles vão pegar um fio, 9.000 metros de um fio, e vão pesar esse fio. Então o DEN, ou aquele número que a gente vai ver, tipo 210 DEN, é o peso em gramas de 9.000 metros de fio. Significa dizer que quanto maior esse número de DEN, maior a espessura do fio, mais resistente vai ser o fio, tá? Então, por exemplo, um tecido de 210 D ou denier, ele vai ser mais fino, mais leve e menos resistente do que um de 500 denier ou de um de 1000 denier. Agora, o grande ponto aí de comparação que complica um pouco é o seguinte: o que eu falei sobre resistência do fio, não necessariamente isso é verdade. Por quê? Porque se você tiver fios diferentes, né, com resistências diferentes, você naturalmente vai ter uma diferença nisso. Então a comparação, por exemplo, de um fio de 210 denier, ele pode ser comparado com outro fio de 210 denier. Aí sim a gente vai dizer se ele é mais ou menos resistente. Então vou dar um exemplo: nylon ou nylon 66 ou 6.6. O nylon 6.6 é mais resistente do que o nylon simples, vamos dizer. Então, se você tem um nylon de 210 denier e um nylon 6.6 de 210 denier, o nylon de 210 denier 6.6 vai ser mais resistente. Mas se eu pego um mesmo nylon e tenho 210 ou 500, o de 500 vai ser mais resistente. Entendeu? Ficou claro? E tem certas marcas que colocam, além do D, colocam T também. O que seria esse T? O T é de thread. O thread são os fios, basicamente. Mas que medida que é essa? Essa medida eles vão fazer a contagem de fios dentro de 1 polegada quadrada de tecido, né? E aí a gente está falando dos fios verticais e dos horizontais, né? Que na realidade um é trama, o outro é urdume. Trama é horizontal? A trama, pois é, agora você me pegou, mas eu tenho quase certeza que a trama é horizontal e o vertical vai ser o urdume. Mas depois a gente bota uma correção caso não seja isso. De qualquer forma, isso também vai indicar a resistência, de certa forma, do tecido. Porque, você imagina, a gente está falando de a contagem de fios numa polegada quadrada. Ou seja, num determinado espaço. Então, quanto maior esse número de contagem de fios, mais fios eu vou ter ali dentro. Então, um de 210T vai ter menos fio do que um de, sei lá, chutando agora, 500T. Né? Então, quanto mais fio, mais fechada vai ser a trama, mais resistente vai ser o tecido também. Mas aí, de novo, a gente tem que ter uma comparação adequada. Eu estou falando de um mesmo fio, aí sim eu posso dizer que ele é mais resistente. Estou falando que são fios diferentes, aí de fato eu não consigo comparar sem saber que fio é exatamente. Mas de uma forma geral, os fabricantes acabam colocando só a informação do denier. É mais comum. É bem mais comum. Bom, tem outra pergunta aqui que é relacionada também. Cordura é o tecido mais resistente que existe? Pois é, cordura na realidade Cordura na verdade já foi mais famoso, né? Hoje em dia você não tem muita gente falando tanto assim de cordura. Mas cordura é um nome fantasia. O próprio nylon é um nome fantasia, né? A cordura se não me engano, da Invista. Foi da Dupont no passado e depois virou a Invista. Então, de fato, é um tecido, um tecido muito resistente, mas, de novo,
a gente só pode comparar as coisas se elas forem comparáveis ou iguais. Então, a mesma forma que eu falei do denier, você tem uma cordura de 210 denier, de 500 denier, de 1000 denier. Então, assim... Tem de 15 denier, né? Os sacos nano, que são finíssimos, são 15 denier, exatamente. Então, você tem espessuras diferentes de fio, resistências diferentes. Então é o que a gente fala, você pega um tecido qualquer de poliamida de 500 denier, vamos dizer, ele provavelmente vai ser mais resistente do que uma cordura, que é uma poliamida também, uma cordura de, sei lá, de 100 denier, entendeu? Então, assim, é o que eu sempre falo, você dizer por dizer que uma coisa é melhor do que a outra, não dá, você tem que comparar e contextualizar o negócio. Bom, se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar um comentário aqui embaixo ou escrever para o info@geartips.com.br. Um abraço e até o próximo vídeo.